Olá, meu nome é Elos, eu estou aqui com meu pai, seu Arnito Boing, né? E hoje, através aqui da rede, querendo colaborar com a Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos, uma atividade do PVE, que é o Programa de Valorização da Educação. Vamos falar aqui sobre a saga da família Boing, uma história de 60 anos entre vir da Alemanha e chegar até aqui no Salceiro, né? Então, pai, de onde é que veio a família Boing? Pois é, a família Boing tem sua origem no norte da Alemanha, próximo da divisa com a Holanda, num pequeno vilarejo chamado Mussum, num bairro de Bocholt, da cidade da Westfália. Lá, eles viviam da agricultura. Produziam principalmente trigo e batatinha, a nossa batatinha inglesa. E por que eles saíram lá da Alemanha, pai? Olha, eles saíram da Alemanha em meados de 1800. O motivo foi um período de muita seca, o que proporcionou uma grande fome em toda a Alemanha. Assim, em meio à crise causada pela frustração de colheita de trigo, e também por causa de um fungo que destruiu por vários anos seguidos toda a plantação de batata deles, viver lá em Bocholt era quase impossível. Os produtos de primeira necessidade, eles encareceram muito, pois tinham que ser trazidos de outras regiões da Alemanha. Como estavam num período de seca, o rio Reno estava quase impossibilitado de ser navegado e as estradas de ferro estavam tão somente começando a ser construídas. Assim, os alimentos demoravam muito para chegar em Bocholt e, por muitas vezes, nem chegavam. Já se estragavam durante a viagem. E assim, muita gente, principalmente o pessoal do noroeste da Alemanha, começou a passar fome. O jeito era emigrar. Daí migraram então. E por que, pai, que eles vieram para o Brasil e não para outro país? Olha, como vimos, a Alemanha, desde 1820, estava em grande dificuldade por causa do clima adverso e pelo constante ataque de pragas na agricultura. Então, em vista dessa dificuldade, começaram as imigrações. O lugar preferido dos imigrantes alemães era a América do Sul, especialmente a Argentina, o Paraguai e o próprio Brasil, porque eram regiões regadas por grandes rios, onde certamente as terras eram muito férteis e eram muito próprias para a agricultura. Assim, em 1824, vem o primeiro lote de 39 alemães para o Brasil e se estabeleceram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1829, 5 anos depois, veio o primeiro lote de colonizadores alemães para Santa Catarina. Eles vieram e se estabeleceram em São Pedro de Alcântara. Em seguida, outros grupos vieram, como, por exemplo, para Blumenau, em 1850, para Joinville, em 1851, para Brusque, em 1860. Nessa época, que a família Boing, a família de Johann Gerhard e Gesine Aleide Tenfen, tinham resolvido sair da Alemanha. Durante a viagem no navio, nasceu a Cristina. A Cristina foi o 5º filho do casal. A viagem foi bastante conturbada. Acabaram chegando em Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis. Por que eles apontaram, então, a aportar em Florianópolis e não em outro lugar? Por que aconteceu que fez eles chegar em Florianópolis? Então, na verdade, a família de Johann
Gerhard e Gesine Aleide, que já possuíam 4 filhos quando saíram da Alemanha, não queriam morar no Brasil. Mas a intenção era ir para a Argentina, subindo pelo Rio da Prata. E é esse um dos motivos porque existem tantos lugares por aí onde passaram os nossos descendentes, que eles chamaram de comunidades Rio da Prata. Tem várias, e que ficaram marcados por causa dessa intenção deles, né? Aconteceu, porém, que o navio em que vinha a família Boing enguiçou próximo à ilha de Nossa Senhora do Desterro, e todos tiveram que deixar o navio, porque o navio estava com problemas e estava sujeito ao afundamento. Assim, depois de aportar na ilha de Desterro e não conseguindo mais continuar a sua viagem, o governo brasileiro os enviou na direção de Santo Amaro, da Imperatriz, onde, nas nascentes do rio Cubatão, em Teresópolis, havia uma área destinada para o assentamento de colonos alemães. Em Teresópolis, eles ficaram por alguns anos alojados em barracos construídos especialmente para o assentamento. Acontece que a região onde foram assentados era muito acidentada. Não agradou os colonizadores, porque eles eram acostumados a viver em terras mais planas. Então, em 1865, deixaram Teresópolis e foram em direção a São Bonifácio, subindo o rio Capivari e estabelecendo-se nas cabeceiras numa pequena comunidade chamada Vargem dos Cedros, né? Hoje no município de São Martinho. Ô pai, e daí da Vargem dos Cedros, ali de São Martinho, como é que eles foram parar no Salceiro? Então, depois de 50 anos mais ou menos morando em Vargem dos Cedros, Vaceda, como eles chamavam, as terras também eram muito montanhosas e não produziam mais o suficiente, começaram a procurar um novo lugar para ir viver. Como gostavam muito de caçar, em 1907, alguns colonos de Vargem do Cedro passaram pelo vale do rio Itajaí-Mirim, fazendo suas caçadas, mas também verificando as novas terras. Os caçadores gostaram do que viram, pois as terras pareciam ser muito férteis. De volta no Capivari, Vargem dos Cedros, não conseguiram convencer os outros moradores a se mudar para o Salceiro, pois não queriam começar tudo de novo do zero. Somente 12 anos mais tarde, um fato político, e por serem descendentes de alemães e sofrendo perseguições por motivo da Guerra Mundial, algumas famílias resolveram voltar a olhar melhor as terras do Salceiro. Esse fato político ele ocorreu no final de 1917, no período pré-Primeira Guerra Mundial, que fez os moradores de Vargem dos Cedros, onde moravam os filhos de Johann Bernhard, a novamente pensar em sair de lá e acelerar a vinda para o Salceiro. Porque com a saída do catarinense Lauro Müller, que era ministro das Relações Exteriores do Brasil e era de descendência germânica, foi obrigado a renunciar ao cargo no início da guerra, e os descendentes alemães começaram a sofrer perseguições e maus tratos. Se alguém quiser conferir, pode ir na internet ou pode também consultar os livros de história do Brasil, onde diz assim:
de 1913 a 1917, no período dos presidentes de Hermes da Fonseca e depois Venceslau Braz, Lauro Miller foi o ministro das Relações Exteriores, onde defendeu a integração das nações sul-americanas e, mais tarde, a neutralidade brasileira durante a Primeira Guerra Mundial. Pressionado pela imprensa, alertando contra o perigo alemão, e por causa dos discursos inflamados de Rui Barbosa, Lauro Miller foi obrigado a renunciar por causa de suas origens germânicas. Isso está na história do Brasil. Então, em 1917, algumas famílias, principalmente os filhos de Johann Bernhard, o segundo filho do alemão Johann Gerhard, o Henrique, chamado tio Henrique, o tio Carlos, Bernhard, tio Bernardo, Robert, tio Roberto, e a Emma, que era casado com Wilhelm Ernst, eles, e algumas outras famílias mais, como a família Rocha, Bach e van der Linde, já vieram meio definitivo para o salseiro. Isso está registrado no jornal de Bruce chamado Rebate. Nos anos seguintes, vieram ainda os irmãos Rudolf e Emil, que é o tio Rudolf e o tio Emílio, além de outras famílias. Aliás, da família de Johann Bernhard, só o filho mais velho, Gerhard, e as duas filhas mais novas, Emília e Josefina, não vieram para o salseiro, mas permaneceram em Vargem dos Cedros. Os outros filhos de Johann Gerhard e descendentes da maioria dos descendentes permaneceram em São Martinho. Outros se espalharam em outras regiões, como, por exemplo, São Bonifácio, Anitápolis, Santa Maria, Armazém, São Luís, São João, Braço do Norte, São Lugero, Tubarão e outros ali da vizinhança. Entendi. Ô pai, e daí como é que foi a chegada aqui no salseiro? Agora sim. Como já vimos, num primeiro instante não vieram toda a família, mas vieram somente os homens. Só um pouco mais tarde eles foram buscar as famílias. E aí, a chegada aqui no salseiro, era tudo mato. Então eles, ladeando o rio, eles foram procurar uma região mais plana e lá começaram a derrubar o mato e construir alguns ranchos para se proteger das intempéries e dos índios e dos animais selvagens, mas era tudo feito com pau roliço. Felizmente, nesse primeiro grupo, o tio Henrique, o tio Bernardo e o tio Roberto e o Wilhelm Ernst, marido da Emma, eles eram carpinteiros e já vieram preparados com algumas ferramentas que facilitou muito a construção das suas casas. E aí eles se instalaram definitivamente no salseiro, onde a grande maioria deles morreu. Muito legal. Essa é a história aí da saga da família Boing, até achei não só da família Boing, mas assim da chegada aí dos primeiros moradores do salseiro, né? E é isso aí. Muito obrigado. Tá certo.